Olá, pessoal do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos levantar alguns questionamentos sobre alguns aspectos muito importantes acerca da história do Brasil contemporâneo, não é? Então a proposta de hoje é refletir um pouco sobre os desafios, né, que surgiram com o processo de urbanização. Quais são os problemas relacionados ao processo de urbanização no Brasil, não é? Nesse vasto território que vem aí aumentando o processo, a concentração de pessoas nas áreas urbanas. E também identificar alguns desafios nas cidades. Quais são os principais problemas, né, da vida na cidade, não é? As questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas, todas elas nós iremos aí refletir, problematizar, questionar sobre isso. E também, pessoal, identificar os processos de lutas, né, de populações indígenas, de povos indígenas, e também de quilombolas, não é, acerca da proteção de suas terras, dos seus direitos, da sua cultura, das suas tradições. Isso também será alvo aí da nossa aula. Também colocamos como proposta, né, compreender os problemas decorrentes do consumismo, né? Essa grande preocupação em consumir, com essa lógica capitalista, né? Da satisfação pessoal através do consumo. Isso também será alvo da nossa investigação. E também refletir sobre a importância da valorização da diversidade. Né? Temos falado muito recentemente, né, nos últimos anos, sobre tolerância, sobre igualdade de direitos, não é? Sobre respeito à diversidade e vamos aí pontuar, não é, como esses valores podem ser aí cultivados numa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira, né? Bem, um dos assuntos muito importantes do mundo contemporâneo, pessoal, é a atividade do agronegócio, que é uma atividade produtiva, né, muito relacionada com o processo de cultivo e comercialização de produtos no Brasil. O agronegócio, pessoal, é uma das principais atividades econômicas no Brasil e ele está relacionado a uma série de outras atividades também desenvolvidas. Outras atividades dependem do agronegócio, como, por exemplo, o comércio de produtos agrícolas, a criação de animais, o comércio de equipamentos, não é? E também, que é chamado de agroindústria, né? E também a manutenção e prestação de serviços relacionados aí, de setores relacionados ao agronegócio. Bem, o Brasil ele é um dos grandes exportadores de produtos agrícolas do mundo, um dos maiores, não é? Disputa aí com os grandes produtores. E é uma atividade muito rentável, que movimenta a economia do país. Só que, por outro lado, pessoal, é uma atividade econômica que beneficia uma pequena parcela da sociedade brasileira. E esse já é por si só um problema. Por quê? Porque causa um problema social e econômico, que é a falta de distribuição de renda, ou seja, uma distribuição de renda desigual, porque a concentração de capital ela está em uma pequena parcela da sociedade, ou seja, um pequeno grupo acaba sendo beneficiado dessas atividades econômicas. Mas nós temos outros aspectos que também são prejudiciais. Então, que fique bem claro, né? O agronegócio é uma atividade extremamente importante. O que nós estamos destacando aqui como aspectos, né, que são negativos para a sociedade brasileira, é a concentração de capital nas mãos de uma pequena parcela da sociedade e, por outro lado, também nós temos outros aspectos relacionados ao meio ambiente, que é o desmatamento, queimadas, o uso de agrotóxicos, né, e de erosões, né, que são as erosões que são provocadas aí, entre outros fatores, pelo desmatamento, que acaba provocando as erosões, né, as vossorocas, que são erosões aí com uma proporção muito maior, o assoreamento dos rios, não é? A interrupção do fluxo natural das águas. Então, esses problemas relacionados ao meio ambiente, eles acontecem em função de atividades que vão contra a legislação, ou seja, elas ultrapassam o limite permitido pela lei, através da exploração aí
dos recursos naturais de um determinado território. Então, esses aspectos, né, o desmatamento, as queimadas, o uso de agrotóxicos, né, eles quando utilizados em grandes proporções, sem o devido acompanhamento das instituições responsáveis, né, pelos órgãos do governo, pela fiscalização, eles acabam sendo prejudiciais à natureza. Isso é muito importante e tem sido discutido. Recentemente, o Brasil aprovou uma série de agrotóxicos aí que antes eram proibidos, agora o uso deles, né, desenfreado. Então essa política, essa política de aceitação dessa grande quantidade de agrotóxicos aí, ela é prejudicial. Mas por outro lado, pessoal, nós temos aí órgãos do governo que fiscalizam, que acompanham, né, todas essas atividades. Não é isso? Bem, outro fator, né, negativo que a gente poderia destacar está relacionado aí aos grandes latifúndios, né? São essa grande concentração de terra, essa concentração fundiária de terra nas mãos de poucas pessoas no Brasil. O Brasil é um país que tem uma das maiores aí concentrações fundiárias do mundo, ou seja, uma pequena parcela da sociedade detém uma grande extensão de terras, né? Enquanto nós temos uma grande população aí sofrendo, né? Os pequenos produtores, por exemplo, ou também os movimentos sem terra, né? Pessoas que não têm áreas para cultivar, para trabalhar, né? E o monopólio desses grandes latifundiários no mercado, além das influências políticas que a gente sabe que tem. Né? Então, vejam, esse é um fator muito importante, né, de ser considerado como um aspecto negativo em relação a esse tipo de atividade econômica, não é? A grande concentração de influência que os grandes produtores têm na política, não é? E a partir daí há um processo de negociação, não é? E que também acaba prejudicando os pequenos agricultores, né? Os pequenos produtores, que são os responsáveis pelo abastecimento interno no país. Bem, nas cidades, né, nós temos o Brasil é um país que tem uma grande concentração de pessoas vivendo em áreas urbanas, né? Cerca de 80% da população brasileira é considerada urbana. E esse processo, pessoal, se intensificou por volta da segunda metade do século XX. Ele passou por um processo aí de aceleração. E o aumento desordenado da população urbana trouxe uma série de outras consequências, não é? E nós pontuamos aqui algumas delas que precisam ser consideradas. Nós vivenciamos esse tipo de situação. E vocês, tenho certeza, que já devem ter se deparado, né, já vivenciado, observado, ou tendo acesso aí aos meios de comunicação, se depararam com alguns desses problemas ou todos eles, né? Eles não são tão distantes da nossa realidade. Vejam, por exemplo, as condições de moradias, né? Como o processo de urbanização ele acontece de forma desordenada, acelerada, muitas famílias, né, que saíram do campo ao longo do século XX e agora no século XXI, elas chegam nas cidades e não encontram locais adequados para morar, para viver. Então, em função disso, elas acabam se instalando em locais de risco, como, por exemplo, as margens de córregos, de rios, não é? Vão morar em invasões, em favelas, ou imóveis abandonados. E esses aglomerados de pessoas, pessoal, eles acabam vivendo em condições desfavoráveis, sem infraestrutura, sem escolas, sem saúde e também expostos à criminalidade. Então, a falta de moradia ela acaba desencadeando uma série de outros problemas, né? Problemas sociais que nós convivemos no mundo contemporâneo. Então, esses aspectos aqui que estão sendo expostos para vocês, eles se relacionam com com o nosso mundo contemporâneo, com a realidade brasileira atual, beleza? Outro fator, pessoal, da vida urbana são os congestionamentos, né? Que ocorrem em função da grande circulação de veículos. Então, o aumento da circulação de veículos traz uma série de problemas.
né, como a dificuldade na mobilidade urbana, né, de veículos, e também aspectos como, por exemplo, a poluição do ar, não é? O aquecimento, né, aumento da temperatura nas regiões urbanas, com grande concentração de veículos. Então, tudo isso é uma consequência aí desse grande fluxo de veículos circulando. Algumas medidas, como por exemplo no estado de São Paulo e outros estados, é o rodízio, né, de placas com finais de números ímpares ou números pares, né, para que haja um controle no fluxo de veículos, né? Mas ainda assim é uma medida paliativa, ela não soluciona o problema da mobilidade urbana. O outro fator já está relacionado com as pessoas portadoras de alguma deficiência, que apresentam dificuldades para se locomover. Ou seja, essas cidades crescendo de forma desordenada, muitas delas não apresentam políticas de inclusão que consigam atender essa parcela da população. Então, isso também é um fator de muita importância e que precisa de uma atenção maior do poder público, não é verdade? E também temos a depredação de espaços públicos. Quem nunca viu, não é, um ato de vandalismo por aí, né, nas cidades? Então isso tem crescido, não é? Depredação e outras formas de ato de vandalismo de bens públicos, de patrimônios públicos, não é isso? Então pessoal, esses desafios, né, que se apresentam no mundo urbano, eles precisam estar dentro de algumas propostas, né, dos nossos governantes para atender a essas necessidades. Não é? Então, fica aí para vocês. O que, na visão de vocês, o que as políticas públicas têm feito para lidar com essas questões, com esses problemas? Bem, o outro fator é a desigualdade social, né? Como apresenta a imagem aqui, nós temos uma disparidade muito grande em duas realidades diferentes, mas, digamos, habitando um mesmo espaço, né? Nós temos aqui, nesse primeiro plano, né, um conjunto de moradias, uma situação de favela, né? E logo ao fundo lá os prédios, né? Isso dá uma noção aí de desigualdade através, usando aí como recurso a imagem das moradias, não é isso? Mas o Brasil, pessoal, ele é um país muito desigual do ponto de vista social e econômico. Por quê? Porque uma pequena parcela da sociedade brasileira, uma pequeníssima parcela, ela possui uma grande concentração de riqueza. A maior parte da concentração de riqueza do país, enquanto a maioria da população acesso, não tem acesso à maior parte, né, da população, da riqueza do país. Isso significa que o Brasil é um país muito desigual. Você tem, de um lado, um pequeno grupo muito rico e uma maioria muito pobre, né? Então, um dos fatores, né, da desigualdade social é a falta de uma política justa de distribuição de renda, não é? Algumas tentativas de programas sociais, não é, entre 2001 e 2013, foram nesse caminho de tentar lidar, de enfrentar a desigualdade social através de auxílios, como por exemplo o Bolsa Família, né, para tentar uma renda mínima para que as pessoas pudessem consumir, se sustentar e a partir daí começar uma vida justa, né? Pelo menos de dignidade social, que é o que cada brasileiro precisa. Então, através desses programas, cerca de 25 milhões de pessoas conseguiram sair do estado de extrema pobreza. Lembrando que entre 2001 e 2013 nós temos mais de uma década, né, de governos do Partido dos Trabalhadores, né, o governo Lula e Dilma, com essas propostas, não é? Retomando, inclusive, também preocupações de governos anteriores, como o do FHC. Então, essas políticas públicas elas são extremamente necessárias para lidar, para enfrentar, né, esse problema, esse grande problema do Brasil, que é uma das sociedades mais desiguais do mundo. Bem, a luta de povos indígenas, né? A Constituição, pessoal, de 1988, como nós vimos nas aulas passadas, ela reconhece o direito
a terra dessas populações, reconhece como patrimônio dos povos indígenas, né? E muitos têm lutado para que esse direito seja reconhecido publicamente, socialmente, porque frequentemente eles têm esses direitos ameaçados, obviamente, né? Então, os povos indígenas eles têm lutado, né, pela demarcação e reconhecimento de suas terras. Então, muitos protestos, muitas manifestações públicas vêm ocorrendo no Brasil nos últimos anos, né, no sentido de lutar pelo reconhecimento legal das terras indígenas. Isso significa, pessoal, que todas essas sociedades, esses povos, eles dependem de uma relação histórica de longa duração com o espaço, com o lugar, com a natureza, e disso depende a sua própria sobrevivência e também sua cultura e tradição. Bem, com os povos quilombolas, pessoal, a mesma coisa. O Brasil apresenta cerca de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo território, não é? E eles apresentam origens étnicas, culturais, não é? Tradicionais de povos que foram escravizados no nosso país. Então, eles conservam, eles preservam muitos hábitos culturais, muitos valores da sua tradição que persistem até hoje. E eles também lutam pelo reconhecimento, né, de suas terras, da sua tradição, do respeito às suas origens étnicas, não é? Então são povos que precisam de um reconhecimento e que têm lutado, né, cotidianamente para que as políticas públicas atendam a essa necessidade que é o reconhecimento legal das terras de povos indígenas e quilombolas. Beleza? Bem, pessoal, gostaria de convidar vocês a abrirem as apostilas lá na página 302 do módulo 3, para a gente fazer a correção de um exercício que nós fizemos na nossa aula, beleza? Então, olha só, o exercício diz assim: explique o que foi a imprensa nanica e quais meios utilizava para escapar da censura promovida pelo governo. Olha, se está falando de imprensa nanica, a gente sabe que a imprensa nanica ela foi o nome dado, né, aos periódicos, né, de jornalistas que tentavam produzir, né, matérias com tom humorístico, satírico, não é, para escapar, contando piadas, contando algo irônico, né, para escapar da censura. Então, por que a imprensa nanica? Porque eram periódicos alternativos, não é, que eram promovidos aí de forma alternativa, né, por jornalistas e que trazia conteúdos críticos acerca da ditadura militar, ok? Então nós poderíamos colocar, pessoal, da seguinte maneira. Acompanhe aí comigo. A imprensa, a chamada imprensa nanica, né, vamos colocar aqui entre aspas, né? A imprensa nanica, né? Ela foi o nome dado aos periódicos, né? Periódicos independentes né? Produzidos. Peraí, só um pouquinho. O acento ficou no lugar errado aqui. Periódicos independentes, não é? Produzidos por jornalistas contrários à ditadura, não é? Esses periódicos traziam em seus conteúdos
tons satíricos e também humorísticos acerca do regime militar. Ok? Então, a imprensa nanica, pessoal, foi o nome dado aos periódicos, né, independentes, né, produzidos por jornalistas que eram contrários à ditadura. Então, esses periódicos, eles traziam em seus conteúdos tons satíricos e humorísticos acerca do regime militar. Por que eles faziam isso? Porque através do duplo sentido, do riso, não é? Aí do humor, eles conseguiam escapar aí da censura. Então, como usavam muito o jogo de os recursos linguísticos, né, os jogos de linguagem, as metáforas, por exemplo, né, eles acabavam escapando aí do regime militar, despertando na sociedade um senso crítico aí através da leitura desses periódicos, ok? Bem, pessoal, na próxima aula nós daremos continuidade aí nas nossas correções e também continuaremos aí abordando esses assuntos relacionados ao Brasil contemporâneo, ok? Eu vou encerrando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!